Nesse segundo vídeo eu quero dar sequência sobre esse assunto, salvação, verdades que você precisa saber. No vídeo anterior foi feita uma perguntinha, né? Para que você considerasse respondê-la. É uma pergunta hipotética, né? Suponhamos que Deus lhe perguntasse: por que devo deixá-lo entrar no meu céu? E foi trazido no vídeo anterior algumas respostas possíveis. Talvez a sua resposta não esteja ali presente, mas talvez você já tenha pensado, ou melhor, você já compreenda aquilo que Deus exigirá de você para que Ele permita você entrar no paraíso, no céu. Mas eu gostaria de pedir permissão a você para dar sequência a esse assunto e vamos olhar para a Bíblia, né? E vamos tentar extrair dela verdades que possam nos ajudar a entender qual é o critério de Deus para a vida eterna. Muito bem, eu vou apresentar a vocês 4 verdades bíblicas a respeito desse assunto, para que a gente consiga então compreender qual é o critério de Deus para que Ele possa permitir alguém entrar no seu céu. E a primeira verdade que você precisa compreender é a respeito da sua condição. A nossa condição diante de Deus é que nós somos pecadores. E o que seria ser um pecador? Pois bem, é isso que nós vamos aprender. A palavra de Deus vai nos ensinar em Romanos capítulo 3, versículo 23, o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Note a força da expressão todos. Isso quer dizer o quê? Que inclui todos os seres humanos. Todos os seres humanos que já nasceram nesse planeta, desde os primórdios. De todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Todos nós somos pecadores. Isso quer dizer que aos olhos de Deus não existe nenhuma pessoa justa. Às vezes, nós temos uma percepção de justiça, numa percepção vertical, ou seja, eu vejo o que uma outra pessoa faz, de bem ou mal, e eu posso dizer, essa pessoa é justa, essa pessoa é injusta. Mas Deus, Ele não pensa como nós pensamos, Deus não vê como vê o homem. Deus tem uma percepção diferente da nossa percepção. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Talvez você se considere uma pessoa justa, e você tem todo o direito de achar isso. Mas Deus, Ele pode ter uma percepção diferente da sua. Mas eu nunca fiz algo de tão grave assim em comparação a outras pessoas para que Deus me ache injusto ou que eu não tenha justiça. O grande desafio para nós avaliarmos e termos noção a respeito desse assunto é por causa da nossa condição diante de Deus. Deus, Ele não vê pecado apenas na perspectiva de ação. Ou seja, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Deus, Ele vê que eu sou um pecador também por causa das minhas intenções. Ou seja, aquele ambiente que povoa o meu coração antes de eu pegar a via de fato. Pode ser que eu nunca matei, mas eu talvez tive a intenção de matar. Talvez eu nunca roubei, mas talvez eu tenha tido já a intenção de matar. Talvez eu nunca adulterei, mas talvez eu já tive a intenção de fazê-la. Então, Deus, Ele vê o coração do homem. Deus sabe o que perscruta as profundezas do nosso coração. Então, quando a Bíblia diz não há justo nenhum sequer, é que Deus nos conhece. Mas não é tanto a questão daquilo que eu faço ou deixo de fazer, ou daquilo que eu intento no meu coração. É com relação à condição da minha natureza. A minha natureza, a natureza humana, a qual eu estou incluído e vocês também, a nossa natureza é caída por causa do pecado de Adão. O pecado original
Nós herdamos isso de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 afirma isso. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, todos pecaram. Eu herdei isso de Adão. Então o pecado ele precisa ser analisado através de 3 óticas. A primeira ótica das ações, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, pode ser considerado pecado. Das minhas intenções, né? Aquilo que eu penso, né? Está no ambiente das minhas motivações e a minha natureza, né? Por isso que as obras, elas são insuficientes, as minhas obras, elas são insuficientes para me justificar, porque as minhas obras elas são imperfeitas, elas são manchadas pelo meu pecado. Então Deus ele pensa diferente de nós. Romanos, por exemplo, capítulo 3, versículo 12. Ele vai dizer o seguinte: todos se extraviaram. Ou seja, não tem como eu me redimir, eu redimir a mim mesmo, porque eu me extraviei. O texto já está falando isso. Todos se extraviaram, não foi um ou outro, foram todos os seres humanos. Eu estou incluído nisso, você também. Almas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, quando a Bíblia fala que nós somos pecadores, é nessa perspectiva que você deve entender. Eu não consigo agradar um Deus perfeitamente santo pelas minhas obras, porque as minhas obras elas são imperfeitas. Uma vez compreendendo isso, eu posso chegar, então, à segunda verdade, que será explicada no próximo vídeo. Então, a primeira verdade é que nós somos pecadores, ou seja, nós não somos justos como nós achamos que somos. Não por causa das nossas obras, nem por causa das nossas intenções, mas principalmente por causa da por causa da natureza do nosso coração. Aguarde o próximo vídeo.